Shalom, amados irmãos, boa noite a todos. Como vocês estão? Estão bem? Graças a Deus, amém? Estamos aqui mais uma vez reunidos para a nossa reunião de avivamento, de domingo. Que Deus te abençoe nesse momento em nome de Jesus. Todos estão em casa, confortáveis, sentados na sua poltrona, sofá, cama. E creio de todo o coração que vocês estão abertos, espiritualmente falando, para receber a boa palavra do Senhor. Amém? A Bíblia diz em Romanos 10:17 que a fé vem pelo ouvir, consequentemente por ouvir a mensagem. E na mensagem está contida a palavra de Deus, E no grego é rema. Então, na mensagem dessa noite, eu acredito que Deus vai te presentear com rema da parte dele. Amém, meu amado irmão? Com uma revelação. Você está com o seu coração pronto como um solo fértil para receber a boa palavra de Deus. E Deus vai te ministrar uma palavra poderosa nessa noite em nome de Jesus. É importante que antes de qualquer coisa, oremos. Amém, meus amados? Então aí onde você está, abra o seu coração, levante a sua mão comigo, feche os seus olhos e oremos. Amém? Maravilhoso Deus, poderoso Pai, grande Senhor das nossas vidas, nós nessa noite te louvamos, te engrandecemos, te exaltamos e santificamos o teu nome, porque o teu nome é santo. Tu é o nosso Deus Pai Todo-Poderoso, maravilhoso, aquele que nos ajuda em todas as nossas dificuldades. Nessa noite, Pai, nós nos colocamos diante de Ti como teus servos, teus filhos, como membros do corpo do Senhor Jesus e te pedimos grande graça para as nossas vidas. Abençoa-nos segundo as Tuas misericórdias, Pai, porque sabemos que Tu é um Deus bom, pois temos Te conhecido, Senhor, a cada dia. Temos experiência em receber de Ti graça e misericórdia, favor. Pai, muito obrigado por esse momento. Que o Teu amor seja derramado em nossos corações. Que a visão do Espírito, meu Pai, venha sobre nós. Revela-nos a Tua palavra. Revela-nos, Pai Todo-Poderoso, os Teus desejos, meu Pai, e o Teu propósito. Que assim seja na casa dos meus irmãos e irmãs, todos aqueles que estão assistindo nesse momento, sem exceção, Pai, toca-os poderosamente, de forma sobrenatural, no todo-poderoso nome de Jesus, para que eles sejam abençoados, cheios do Teu Espírito, cheios de graça, de conhecimento. A Tua palavra fala num salmo, Senhor, que Tu é o nosso Deus, que é sol e escudo, da graça e glória. Não negará bem algum aqueles que andam retamente diante de Ti. Pai, em nome de Jesus, que o Teu favor se manifeste nessa noite sobre todo o Teu povo, em nome de Jesus. Pai, que o Teu Espírito seja bem-vindo em nossas vidas, pois eu dependo inteiramente dEle. Dependo inteiramente, Pai, do Teu Espírito, assim como eu creio que a igreja e todos os que estão assistindo também estão dependendo de Ti nesse momento, para receber de Ti aquilo que você deseja entregar, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus amados irmãos? Deus é tremendo, Então que você tenha o seu coração aí pronto, para receber de Deus a boa palavra, que você esteja com o seu coração diante de Deus, apresentando o seu coração diante de Deus como um solo fértil. Amém? Porque Deus tem a boa semente. Deus tem a semente poderosa da palavra. A Bíblia nos ensina que todas as coisas vieram a existir, foram criadas, formadas, porque Deus falou. O Deus que falou no tempo da criação é o mesmo Deus que fala hoje. E a sua palavra não perdeu o seu poder. Então, escute a comunicação de Deus, que Deus deseja transmitir para você nessa noite, com o fim de tocar você, a sua vida, por meio do seu coração. Então, Deus fala e nós recebemos da parte de Deus as suas palavras, seja na pregação da palavra, nas ministrações de cura, no profético que se manifesta pela vontade do Espírito, quando Ele deseja manifestar o profético, somos abençoados, somos tocados, e o poder sobrenatural de Deus nos alcança, porque Deus é bom. Então tenha o seu coração como um solo fértil para receber a poderosa palavra de Cristo, que é o rema. A palavra do Senhor no seu coração produz vida para o seu espírito, para a sua alma e para o seu corpo. Eu creio em nome de Jesus que Deus tem grandes coisas, grandes surpresas para nós nesse momento, nesse tempo, em nome de Jesus. Amém? Então, quantos estão prontos para louvar o Senhor, com aquele espírito de fé, amém?
sempre dizendo, declarando de todo coração: eu creio em milagres, eu sou abençoado em nome de Jesus, amém? Então vamos adorar o Senhor, vamos louvar um pouco ao Senhor nessa noite, celebrar, e creio que Deus vai tocar os nossos corações poderosamente para que venhamos a receber a palavra dele em nome de Jesus, amém? Vamos louvar o Senhor nessa noite. Fiquem aí com os louvores. Todos digam: Tu és Rei, Pai. Tu és o Rei, ninguém pode mudar. És o leão da tribo de Judá. Tu és o Rei, Senhor. Tu és o Rei, ninguém pode mudar. És o leão, és o leão da tribo de Judá. As trevas se vão, barreiras se vão, por causa da sua luz. As trevas se vão, Declare, barreiras se vão. declare, isso acontece. Por causa da sua luz. Ele é a estrela da manhã. Ele é a estrela da manhã. Ele brilha, ele brilha, ele brilha nesse lugar. Ele é a estrela da manhã. Ele é a estrela da manhã. Ele brilha, ele brilha, ele brilha nesse lugar. Ele é o leão de Judá. Ele é o leão de Judá. Ele ruge, ele ruge, ele ruge nesse lugar. Ele é o leão de Judá. Ele é o leão de Judá. Ele ruge, ele ruge, ele ruge. Jesus. Claro, claro, tão claro, o seu brilho. Adore, é proclame, maior. exalte com todo o coração nessa noite, aí na sua casa, diga: Claro, Ele é o sol da justiça e Ele resplandece sobre nossas vidas. Tão certo, quando o sol nasce, Ele virá para nós como chuvas, chuvas de primavera. Declare, declare, e a glória de Deus se manifesta. Vamos, aí agora, sobre a sua vida, sobre você. Você está sendo ministrado agora por essa glória. Vamos todos. Tão claro, o seu brilho é maior. A Ele, vamos, cantem. Luz do sol, que a luz do sol. Ele é mais claro, que a luz do sol. Vamos, aleluia, digam. Ele é a estrela da manhã. Ele é a estrela da manhã. Ele brilha, ele brilha, ele brilha nesse lugar.
Ele ruge nesse lugar. Ele é o leão de Judá. Ele é o leão de Judá. Ele ruge. Jesus todos adorem, aleluia. Aleluia. A ti, Senhor. Jesus. Adore a Jesus. Adorem a Jesus. Exaltem o seu nome. Exaltem. Ele é o Rei. Ele é o Rei da glória. É Ele, Jesus. Aclamem ao Senhor. Proclamem as suas grandezas. Declarem o seu poder e a sua majestade. A Ele seja toda honra e toda glória. Ele é o Cordeiro. Ele é o leão, aleluia. Oh, aleluia. Nós chamamos Jesus. Nós chamamos, Senhor. Você é o nosso maior amor. Nada pode se comparar com você, Senhor. Ninguém. Nós chamamos, Senhor. Recebe toda honra, recebe toda glória, Senhor. Oh, Senhor, estamos aqui, Senhor, te adoramos. Oh, Senhor, te entregamos a nossa adoração. Recebe como um cheiro suave, como um cheiro suave. Oh, recebe, Senhor. Estamos aqui, Pai, totalmente, Senhor. Oh, Senhor, despidos de nós mesmos. Aleluia. Viemos aqui a sala do trono, adentramos seja a tua glória. Amém, amém, Senhor. Seja bem-vindo, Senhor. Te adoramos, te invocamos. Oh, vem, oh Rei, Espírito. Recebe, oh vem. Você que está em casa, ou convide Ele para entrar na tua casa, ou se levante de onde você estiver, ou convide Ele para entrar na tua casa, ou que a atmosfera do teu lar mude agora. Convide Ele. Oh, cura de anjos agora, 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 agora. Oh,
e Senhor dos senhores. Recebe, Cordeiro, recebe, Cordeiro, recebe o leão da tribo de Judá. Jesus te entronizou. Nossos louvores são teus, nossos louvores são teus. Não só de lábios, não só de lábios, mas de coração, mas de coração, mas de coração, Senhor. Oh, expressamos, Senhor. Oh, Senhor, expressamos, Senhor, o louvor, Senhor, que sai, Senhor, da essência, Senhor, de filhos verdadeiros, de filhos que confessam o teu nome, de lábios que confessam o teu nome. Recebe, Senhor. Diga assim: recebe toda a glória. Recebe toda a glória. Pode cantar, Douglas, canta. Cordeiro e leão, louvores, louvores e glória para sempre são teus, Senhor, são teus, ó grande eu sou. Recebe, Senhor, recebe toda a glória. Cordeiro e leão, louvores, louvores e glória para sempre são Deus, ó grande eu sou. Aleluia, vamos lá. Aleluia. Santo, 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 é aquele que era, é aquele que é, e aquele que há de vir. Ao Cordeiro e leão. Aleluia, 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 Cordeiro e leão, ao Cordeiro e leão, ao Cordeiro e leão. Recebe, Senhor, o louvor do teu povo, vai. Recebe toda a glória, Cordeiro, Cordeiro e leão. Diga louvores, louvores e glórias para sempre são teus, ó grande eu sou. Diga mais uma vez, recebe, recebe toda a glória, ó Cordeiro, ó leão, louvores e glória para sempre são teus, ó grande eu sou. Aleluia.
Amém, amados? Graças a Deus, amém? Todos receberam aí o toque do Espírito nessa adoração poderosa, nessa adoração profunda aí, em nome de Jesus, amém? Eu creio que você foi muito abençoado. Então, em nome do Senhor Jesus, que sigamos, né, nesse espírito de fé, em nome de Jesus, para que a bênção de Deus nos toque em nome de Jesus, amém? Que você possa receber o impacto do Espírito nessa noite sobre a sua vida, em nome de Jesus, o impacto poderoso do Espírito sobre o seu coração. Que Deus te abençoe nessa noite, em nome de Jesus, nesse momento, para que você tenha uma semana maravilhosa, uma semana bendita, uma semana de vitórias. Que Deus possa colocar todos os gigantes e os inimigos que têm se levantado contra nossas vidas por terra, em nome de Jesus, e possa cumprir com a sua boa palavra em nossas vidas, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para todo sempre. Você está crendo nisso? Você tem convicção do amor que Deus tem por você? O que move a Deus a te abençoar em nome de Jesus. Amém? Então, como de costume, nessa noite eu quero orar por todos aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão acometidos de algum tipo de enfermidade, sintoma, seja de Covid ou de algo semelhante ou de coisa pior. Não há impossíveis para Deus. Não há nada que Jesus não possa fazer. O nosso Deus é o Deus do impossível. E Deus já se manifestou de forma favorável no seu ponto ápice, quando Jesus na cruz do Calvário disse: está consumado, e ali Ele entregou o seu Espírito. Ali Jesus expirou. Então, quando Ele disse está consumado, é o mesmo que está aperfeiçoado. Jesus foi ao ponto máximo da misericórdia e do favor de Deus, morrendo em nosso lugar e nos proporcionando uma perfeita salvação em Cristo, né? Porque os nossos pecados foram expiados, perdoados, nós fomos lavados, e Jesus também recebeu no seu corpo açoites, chicotadas, chibatadas, soco e tantas outras coisas que ali naquele momento foram como uma sessão de tortura no corpo físico de Jesus, com o propósito de que por suas feridas fôssemos sarados. É crendo nestas palavras, é crendo na palavra de Deus, é olhando para Jesus e crendo nesta palavra que recebemos cura. Não é o fato do ministro, o pastor ser muito ungido ou carregar algo que outros não carregam, não, amados. Em primeiro lugar, não é isso. É que cremos que o que Deus fez foi bem feito, que o que Jesus fez foi perfeito. E crendo nestas palavras, olhando para Ele, somos abençoados. Então, em nome de Jesus, que foi ferido, que teve o seu corpo torturado por flagelos na cruz do Calvário, todo o seu sangue foi derramado, ficaram marcas que expuseram o seu corpo em todas as partes dele. Então, nessa noite, por causa do sacrifício de Jesus, por causa dos açoites que estavam sobre Jesus, e por causa da perfeição do seu sacrifício, eu ministro uma palavra de Deus sobre a sua vida. Para todos aqueles que estão esperando de Deus uma palavra, seja uma palavra para trazer cura para a sua alma, para o seu interior, para trazer paz de espírito ou cura para o seu corpo, Jesus já pagou na cruz do Calvário em nosso lugar por todas essas coisas. Não há nada que tivesse ficado faltando. Não, todas as coisas foram feitas. Tudo foi preenchido pelo sacrifício de Jesus. Por isso Ele é o perfeito Salvador e Ele é a cabeça sobre todas as coisas que você possa imaginar. Jesus é a cabeça. E em nome de Jesus eu libero essa palavra, a palavra de Deus, que diz que não há impossíveis para Deus. E se tu pode crer, tudo é possível que crê. Seja tocado ou tocada pelo poder sobrenatural de Deus Pai, em nome de Jesus, por meio do seu Espírito e da poderosa e viva palavra que te toca nessa noite, em nome de Jesus. Eu não sei qual é a área que você precisa de um milagre de Deus, mas pela fé, eu tenho fé e creio que você esteja em fé, porque nós cremos em milagres. Em nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus te toca agora, com uma unção específica para curar. Em nome de Jesus, seja qual for a área, em nome de Jesus, eu ministro a palavra de Deus
toca os espíritos, em nome de Jesus. Pai, derrama essa unção sobre eles, essa unção que cura os enfermos, que essa unção provém de Ti, Senhor, porque é o Teu propósito, é o Teu desígnio e a Tua natureza divina, tocar e curar. Toca aqueles que estão enfermos, do alto da cabeça até a planta dos pés, sejam enfermidades no corpo, na alma, no espírito, nos ossos, na carne, juntas e medulas, no pulmão, em nome de Jesus. Toca essas pessoas, Senhor. Toca também aqueles que estão orando por pessoas que estão nos hospitais, entubados, com risco de morte, Senhor. Pessoas que estão nas UTIs, nos hospitais públicos, nos hospitais particulares. Aqueles, Pai, em nome de Jesus, que precisam de um milagre, em nome de Jesus, toca essas pessoas. Libera, Senhor, em nome de Jesus, unção e poder sobrenatural sobre todos eles, para que todos eles sejam livres desses males, em nome de Jesus. Se você está lembrando de alguém agora, se vê no seu espírito alguém, é essa pessoa que Deus está curando. Toca, Pai, em nome de Jesus. Toca, desfaz toda a possibilidade de enfermidades, seja de Covid, de virose, de dengue, de chikungunya, ou de qualquer outra inflamação, de qualquer outra doença maligna, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toca, Pai, e destrua o poder dessas enfermidades, porque Jesus na cruz do Calvário morreu por nós, e o seu trabalho foi perfeito. Em nome de Jesus, que cura os enfermos, eu declaro a tua cura, eu declaro o teu bem-estar, eu declaro a shalom de Deus sobre a sua vida, sobre a sua alma, sobre o seu corpo. Pai, em nome de Jesus, eu oro por essas pessoas nessa noite. Em nome de Jesus, eu sei que pessoas estão desejando um milagre, Senhor, e não há outro que possa fazer milagres. Médicos são importantes, ajudam a humanidade, ajudam as pessoas, mas só há um que faz milagres, esse é Tu, Senhor Jesus, o médico dos médicos. Eu profetizo milagres em nome de Jesus, milagres sobre a tua casa, sobre a tua família, o sopro do Espírito Santo trazendo curas e milagres sobre todos aqueles que necessitam, em nome de Jesus. Mudança de diagnóstico em nome de Jesus. Aleluia! Em nome de Jesus. Assim faz, Pai, sobre a vida de todos aqueles que estão crendo, em nome de Jesus. Aleluia! Você pode contar o seu testemunho. É interessante que você o faça. Uma irmã, essa semana passada, me contou um testemunho que no momento dessas lives, no momento que eu estava ministrando cura, milagre, mudança de diagnóstico, ela intercedeu por uma pessoa da família dela que mora em outro estado, Belém do Pará. E essa pessoa estava desenganada pelos médicos. Ela precisava passar por uma cirurgia e o médico já tinha dito que não tinha condição de fazer nem essa cirurgia, porque ela estava desenganada, ela não ia suportar a cirurgia. E essa irmã, ela agarrou a palavra, ela me ligou no outro dia, mandou um áudio no WhatsApp: pastor, eu agarrei a palavra que o senhor disse, mudança de diagnóstico, milagre, e orei por ela. E ela fez a cirurgia, e ela foi curada, e já está de alta. Aleluia! Deus é tremendo. Deixa eu te dizer algo, Deus não faz acepção de pessoas, não está na palavra. A nossa garantia de que Ele não faz é a palavra dele. Ele falou, Ele se amarrou à sua própria palavra. Assim como Ele fez por essa irmã, Ele pode fazer por você. Outra irmã me contou que a mãe estava febril, com febre. Eles estavam muito preocupados por causa desses sintomas, porque nós estamos em período de pandemia e a Covid tem matado muitas pessoas. E a irmã, ela testemunhou que ela agarrou a palavra do milagre, e a mãe dela não sentiu mais febre, não sentiu mais nenhum sintomas. Fizeram o exame do Covid 2 vezes, deu negativo, para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Para aqueles que creem, Deus segue curando, o Espírito Santo segue curando, porque essa é a natureza de Deus. Deus vê a necessidade e a fé dos nossos corações e nos alcança. Então, seja também aquele que vai contar um grande testemunho. Nós sabemos, amados, que não é Deus quem coloca enfermidade, não é Deus quem mata as pessoas através de uma doença. Deus permitiu que essa pandemia ela tomasse conta das nações, porque estava profetizado, mas não é Deus quem age na peste.
mas o Espírito Santo cura. Deus age curando. Deus escuta a oração daqueles que creem e responde com misericórdia e poder. Então declaro sobre a tua vida, em nome de Jesus, livramento. Essa é uma palavra que está vindo no meu espírito. Livramento da parte de Deus para você e para os seus familiares, em nome de Jesus. Mudança de diagnóstico, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para todos sempre. Esta é a palavra do Senhor para todos aqueles que creem, em nome de Jesus. Quantos podem dizer um fortíssimo amém? Diga: eu creio em milagres. Glória a Deus. Deus segue curando, o Espírito Santo de Deus segue curando, porque Deus é bom. Amém, meus amados? Que Deus te abençoe e que você possa contar também o seu testemunho. E nós estaremos contando aqui nas lives ou nos nossos cultos presenciais, né? Já começamos a fazer o nosso culto presencial com 10% da capacidade do lugar onde fazemos os cultos. E o culto foi uma bênção. Seguiremos na direção do Espírito para que a sua vida seja abençoada em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Vamos lá, né, amados? Então eu quero orar pelas suas finanças e para que Deus possa conceder a vocês a colheita que vocês esperam e creem, em nome de Jesus, amém? Acredito que as informações da conta da igreja estão aí no vídeo. Você pode depositar, né, transferindo pelo Pix, tá aí o número, e pode também solicitar a um obreiro da igreja que possa pegar na sua casa. Ele vai até a sua casa, uma pessoa de confiança, e vai recolher a sua semente, seja ela dízimo, oferta, voto, aquilo que o Senhor colocar no teu coração, e que Deus abençoe a tua fidelidade. É muito importante que você nunca perca a oportunidade de semear, porque todos os cultos, todas as reuniões têm uma palavra. Então se prepara antes, separa uma semente, pequena ou não, aquilo que Deus colocar no teu coração, para que você receba sempre o bom resultado da palavra que Deus está liberando sobre a tua vida, em nome de Jesus, amém? Então oremos, né? Quero orar pelas suas finanças em nome de Jesus. Pai, nessa noite, graças eu te dou por esse momento na vida dos meus irmãos, teus servos, Senhor, teus filhos e filhas, que estão crendo, Senhor Deus, na tua palavra e fazendo as suas sementes de fé, seja voto, dízimo, oferta, Senhor, eu não sei, pacto, em nome de Jesus, que a tua palavra, Senhor, gere vida e colheita, porque, Senhor, homem nenhum pode dar aquilo que só você pode fazer, Senhor, em nome de Jesus. Que venha, Senhor, em nome de Jesus, uma poderosa unção para uma poderosa colheita, no todo poderoso nome de Jesus, e abençoados sejam, e declaramos mais portas abertas na vida dos teus servos e servas, em nome de Jesus, amém. A palavra de Deus diz que Deus é aquele que dá semente ao que semeia e pão ao que come. Deus é responsável nos dois sentidos, tanto em te abrir as portas para que você tenha esse recurso, tenha a semente, como Ele é responsável pela tua alimentação e por todo o teu sustento, não só pelo pão, né? Não só pelo que você come, mas também por todas as coisas que você precisa. Deus é o nosso provedor, porque Ele sabe muito bem de tudo que precisamos e sabe que Ele é o nosso Pai, é o nosso provedor. E Jesus disse que se nós pedirmos, Deus concede. Jesus até falou assim: se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos filhos de vocês, quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará coisas boas. Diga, está escrito. Jesus falou. Jesus é a palavra de Deus, né? O verbo encarnado. Então, se nós sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará coisas boas. Aqueles que não creem, gostam de discutir, fazer polêmicas com relação a esse tipo de coisa, fica à vontade, segue teu desígnio. Nós cremos na palavra, amém? E temos coragem de ministrar, de crer e fé para receber cada promessa, porque em todas as promessas que Deus fez, tantas quantas forem, nós temos o sim em Cristo Jesus, e por meio dele nós dizemos amém. Amém, meus amados? Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Nós temos uma palavra de Deus nessa noite. A mensagem dessa noite é para
trazer luz e conhecimento aos nossos corações, eu quero compartilhar, meus amados irmãos, essa mensagem nessa noite com vocês, uma mensagem sucinta, mas uma mensagem da parte de Deus para trazer fé aos nossos corações, para que possamos perseverar, amém? Nós também precisamos de perseverança nesse momento. Muitos têm clamado por mais fé, né? Por coragem, estão precisando que o Espírito Santo venha e destrua o medo, o espírito do medo, estão precisando de recursos, direções, mas nós também precisamos perseverar naquilo que Deus nos tem ensinado, para que por meio dos princípios da palavra sejamos sempre, constantemente abençoados. Então eu quero ler uma palavra com vocês, uma palavra simples, né? Mas uma palavra de Deus para ministrar os nossos corações. Eu quero ler em Filipenses capítulo de número 2, a partir do versículo de número 1. Filipenses 2, 1. Diz assim a palavra do Senhor: se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém, meus amados? Estamos aqui nessa noite para falar algo sobre humildade no servir. Amém? Vamos falar um pouco sobre essa humildade que Deus deseja que tenhamos em nossos corações ao servir a Deus em primeiro lugar. Nós podemos abordar outras formas de serviço no corpo de Cristo, no ministério, o serviço, né, o fato de servirmos na família, que é uma parte muito importante, mas também um ponto muito complicado para alguns cristãos que estão bem treinados a servir na igreja, no corpo, no ministério, mas quando volta esse assunto para casa, para o lar, para os membros da família, para os pais, para o cônjuge, para os filhos, a coisa complica um pouco. Por causa da familiaridade, alguns não têm a alegria, a motivação certa de servir. Então, nós vamos começar pelo ponto mais alto: servir a Deus. Porque foi assim que Jesus fez, né? Ele não apegou-se com o fato de ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, e ele esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, como está escrito no versículo número 7. Amém? Paulo começa dizendo, né? Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, porque essas coisas são mais fáceis de serem desenvolvidas em nós, né? Alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completa a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor. Nada faça por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente, está falando de humildade, considere os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Estamos falando de fato de servir. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Amados, nós precisamos ter sempre Jesus como nosso maior exemplo para servirmos. Que às vezes nós desejamos a exaltação que vem de Deus, né? Pai, levanta-me da humilhação,
me levanta do opróbrio, da vergonha e me exalta diante dos meus inimigos, me exalta diante dos meus familiares, me exalta diante daqueles que debocharam de mim, daqueles que me perseguiram, daqueles que me criticaram, que todos possam ver como tu me ama, como eu sou teu servo, que eles possam entender, Senhor, que eu não estou abandonado, que eu não sou aquela pessoa ruim que eles disseram que eu sou, e por aí vai. Muitos de nós temos o desejo de que Deus nos exalte, para que as pessoas vejam que Deus nos ajudou, que Ele é o nosso Senhor. Mas deixa eu te dizer, amados, deixa eu te dar uma dica nessa palavra, nessa noite, de como sermos exaltados por Deus. Assim como também está na carta de Pedro, né, que diz: humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele a seu tempo vos exalte. Então, antes da exaltação, e a exaltação segundo Deus, vem, amados, uma condição de humildade ou humilhação diante de Deus. E quando falamos de Deus nos exaltar, não estamos falando de nenhum tipo de exaltação, amados, oriundas da carne ou da vaidade humana. É uma maneira de Deus nos exaltar diante das pessoas, nos abençoando, nos dando o que precisamos, ou nos livrando, ou nos ungindo. Enquanto nós entendemos que isso vem de Deus, continuamos da mesma maneira, em total humildade diante de Deus e das pessoas. Temos que ser humildes diante das pessoas. Mas quando eu falo de humildade, eu não falo de subserviência. Eu falo da humildade segundo o coração de Deus. E temos a Jesus como exemplo. Você ser humilde, você estar em uma condição de humildade diante das pessoas, não quer dizer que você vai deixar as pessoas passar por cima de você, debocharem de você ou te humilharem. Não, de maneira nenhuma é isso. Humildade, meus amados irmãos, não é uma compostura do corpo, mas uma condição do coração. E Deus se agrada dessas coisas, porque o Espírito Santo nos ensina a sermos assim. Jesus nos deu exemplo. Jesus foi um homem humilde, um homem firme nas suas palavras, firme nas suas convicções, completamente obediente a Deus, sincero, mas era alguém humilde. E nós precisamos ver os ensinamentos dele, a vida de Jesus, para que possamos alcançar esse nível de humildade, porque foi exatamente o exemplo de Jesus que Paulo citou nas Escrituras, falando de como ele saiu do ponto mais alto, o ponto mais alto do universo. Qual é o ponto mais alto do universo? O de ser Deus. Deus está sentado no trono, no nível mais alto de exaltação. Não há ninguém como ele. Ninguém é como Deus. Não há ninguém que esteja tão alto como Deus, no qual a palavra de Deus também fala que ele habita em luz inacessível, em glória inacessível. Amém? Deus habita em glória inacessível. E Jesus, estando com Deus, na mesma condição de Deus, sendo igual a Deus, ele saiu da condição, da posição mais alta do universo e passou à posição mais baixa do universo. Ele não só esvaziou-se a si mesmo, tendo os seus atributos divinos, sendo onipotente, onipresente, onisciente, e tendo toda a sua glória, revestido de uma glória de Deus, porque Jesus, na eternidade passada, ele era Deus. Alguns dizem, que Jesus na eternidade passada era filho de Deus. Não, meus amados irmãos. Jesus na eternidade passada era Deus. Ele veio a ser filho de Deus quando ele deixou o seu trono e desceu para tomar a forma de um homem e ser servo. Lá no Evangelho de João, capítulo de número 1, versículo de número 1, diz: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Está escrito assim. Não diz: e a palavra era o Filho de Deus. Diz que a palavra era Deus. Então, no princípio era a palavra, Jesus, o Logos. A palavra estava com Deus, estavam unidos juntos, e a palavra era Deus. E a palavra se fez carne. Mas antes diz que tudo que foi feito, se Jesus não estivesse lá, nada teria sido feito se ele não estivesse lá. Porque Jesus também é Deus na criação, juntamente com o Pai e o Espírito Santo. São Deus, é um só, os três são um só Deus na criação. Então, nada do que foi feito sem ele teria sido feito.
Então Jesus era Deus na eternidade passada. A posição mais alta é a posição de ser Deus. E a Bíblia diz que ele esvaziou-se a si mesmo, mesmo embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se. Não, eu sou Deus, eu estou na posição mais alta, envia outro. Não, ele não apegou-se a essa posição, e ele esvaziou-se a si mesmo, e ele veio a ser encontrado em forma humana, e como ser humano que já baixou demais, né, a posição de Deus, a mais alta posição do universo, para ser um homem, embora o homem tenha sido feito à imagem e semelhança de Deus, mas é uma posição muito mais baixa. A Bíblia diz que, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, desceu mais, amém, amados, e foi obediente até morte e morte de cruz. Ele não veio a ser só um homem, mas um servo, e tomou a decisão de humilhar-se a si mesmo, e foi obediente até a morte e morte de cruz. A morte que foi escolhida para Jesus foi talvez a pior morte, a morte mais humilhante, a tortura mais vexatória, mais vergonhosa, é a que foi escolhida para ele. E ele mesmo decidiu ir à cruz. Ele entregou sua própria vida. Olha só como Jesus desceu. Então esse é o exemplo que Paulo nos dá, pelo Espírito, inspirado pelo Espírito. Este é o exemplo divinamente inspirado que Paulo nos dá, que Jesus, na mais alta posição, sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, esvaziou-se a si mesmo, deixando seus atributos divinos e a sua glória, e desceu à forma de homem. Chegando à forma de homem, desceu à forma de servo, que no grego é escravo. Decidiu humilhar-se a si mesmo até morte de cruz, a pior morte, a tortura da cruz, a morte vergonhosa da cruz. E ele morreu na cruz. E mais, a Bíblia diz, meus amados irmãos, Paulo também escreveu, está lá em Efésios capítulo número 4, que antes de subir, ele desceu. Ele desceu. Jesus morreu, mas ele desceu às partes baixas, à mansão dos mortos, e proclamou a salvação, levando o cativo o cativeiro, subindo em triunfo às alturas. Olha como Jesus desceu. Do trono de glória à terra, a um ser humano, a um homem, de um homem a um escravo, de um escravo humilhado até morte de cruz, e depois da morte ele foi sepultado, desceu à mansão dos mortos, olha só, para libertar os que estavam cativos no cativeiro. Então Jesus desceu da mais alta posição à posição mais baixa do universo, para que nós fôssemos alcançados. Se isso não for o maior exemplo, eu não sei o que é, meus amados irmãos. Então foi por isso que Paulo, divinamente inspirado, escreveu que nós temos que ter a mesma atitude de Cristo. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Que atitude é essa? De humilhar-se diante de Deus e servir a Deus como um servo, ou um doulos, um escravo. E nunca se ufanar, nunca se encher, inflar, ensoberbecer, achar que somos alguma coisa porque Deus nos deu alguma coisa. O que Deus nos deu foi dado por Ele. É presente, é dom, é dádiva. Nós precisamos entender, meus amados irmãos, que esse é o plano de Deus. Alguns querem ser exaltados, alguns querem ter os seus nomes exaltados diante das pessoas, querem ter vitória, querem ser levantados da miséria, do opróbrio, disso, daquilo. Mas escutem, aqui está o segredo: que a atitude de vocês seja a mesma de Cristo Jesus. Humildade total em servir a Deus. Quando nós decidimos servir a Deus, nós não escolhemos o que vamos fazer, mas nós nos colocamos diante de Deus, dizendo para Ele que tudo é dele, que seja o que for que Ele queira, nós vamos fazer. Começamos a nos humilhar diante de Deus assim: Senhor, tudo que tem é teu. Todas as vezes, meus amados irmãos, eu aprendi, eu li isso também num livro interessantíssimo, acredito que Segredos do Lugar Secreto, do Bob Sorge. Ele fala que todas as vezes que ele vai ao lugar secreto, lugar de oração, ele se humilha diante de Deus, e ali ele entrega tudo que ele tem a Deus, reconhecendo que tudo que ele tem, que ele recebeu, que está no nome dele, pertence a Deus. Ali no lugar secreto ele entrega tudo, e ele diz que sempre que entrega tudo recebe mais.
Olha, amados, a ordem das coisas, o fator das coisas. Todas as vezes que reconhecemos que o nosso Deus Pai é dono de tudo, das nossas vidas, da nossa família, dos nossos recursos, do nosso dinheiro, tudo que temos e tudo que somos veio dele, pertence a ele, é para a glória dele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Quando nós entendemos isso, todas as vezes que nós vamos orar e nos entregar e ter intimidade com Deus, nós entregamos tudo a ele. Senhor, tudo te pertence. Mas, amados, é uma atitude sincera de coração, assim como Jesus fez. Essa é a mesma atitude de Cristo, que embora sendo Deus, não apegou-se com o fato de ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo. Da mais alta posição à mais baixa posição do universo, na mansão dos mortos, para que depois ele fosse exaltado à posição mais alta, e Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, e a Bíblia diz que todo joelho no céu, no lugar mais alto, na terra e debaixo da terra, todo joelho se dobre ao nome de Jesus. Porque Deus reconheceu a atitude dele de se humilhar para servir. Jesus serviu ao propósito de Deus e Jesus serviu a humanidade com curas, mensagens, salvação, oferecendo salvação a todo ser humano. Ele mesmo carregou no seu corpo, no madeiro, a maldição da lei e morreu no nosso lugar. A Bíblia diz em Gálatas que Jesus se fez maldição no nosso lugar. Jesus se fez pecado no nosso lugar, não pecador, mas pecado. Se fez maldição, se fez pecado. Isso é servir. Jesus, numa atitude humilde e cheia de amor e paixão, desceu da posição mais alta do universo à posição mais baixa, mais humilhante, mais escura do universo, na mansão dos mortos, para nos servir com essa grande salvação. Por isso é que dizemos que o amor de Cristo nos constrange, julgando nós que se um morreu, então todos morreram. E os que vivem, não vivem mais para si mesmo, mas para aquele que morreu e ressuscitou. Então, amados, isso é muito lindo de entender. Tem um louvor antigo que às vezes eu gosto de cantar, eu só sei uma frase do refrão. Eu só sei, digamos que 2% da música, que diz: se isso não for amor, o oceano secou. Se isso não for amor, se essa atitude de Jesus humilde não for amor, eu não sei o que é amor. É o ápice do amor, é a verdadeira essência do amor. Jesus desceu da posição mais alta para a posição mais baixa para nos servir. Uma atitude humilde, uma atitude honrada, uma atitude maravilhosa. O que nós devemos fazer diante dessas coisas? Servirmos a Jesus com tudo que temos e com tudo que somos. Deixar à disposição dele tudo que temos e tudo que somos. As nossas vidas, a nossa casa, a família, o dinheiro, tudo. Tudo deve ser entregue aos pés do Salvador, para que possamos receber mais. É uma atitude sincera de coração. Antes de pedirmos a Deus que nos exalte, que nos honre, que nos dê isso, que nos dê aquilo, temos que ter essa consciência no Espírito de que já entregamos tudo a Ele. Que isso é fato. Que isso é uma coisa resolvida. Que tudo que temos já é dele. E todas as vezes que entrarmos no nosso lugar de oração para falarmos com Ele, isso esteja bem resolvido, bem claro em nossos corações diante de Deus, de que tudo é dele. E que entregamos todos os dias a Ele, tudo que temos e tudo que somos, para que Ele acrescente coisas novas. Nós não podemos ir à presença do Deus Todo-Poderoso, que é o nosso Pai, é o Criador de toda a terra, tendo poucas coisas, porque Deus, Ele é o dono de todas as coisas. A Bíblia diz no Salmo 24 que do Senhor é a terra e toda a plenitude do que nela há, e todos os habitantes da terra pertencem a Deus. Será que Deus é rico? Será que Deus tem coisas? Deus tem tudo. E nós praticamente, diante de Deus, não temos praticamente nada. Como é que nós podemos chegar com alguma coisa diante de Deus e segurando e dizendo: é meu? Não, Senhor. Me pede qualquer coisa, menos isso ou aquilo. Tudo é dele. Tudo é para a glória dele, tudo pertence a Ele. Se minha vida pertence a Ele, se Ele é dono de tudo, o que eu posso esconder de Deus? Amados, quando começamos a olhar para as coisas dessa forma, começa a entrar em nós o espírito da coisa, que é o espírito da fé, o espírito de Cristo, é um espírito que nos leva à humildade.
servirmos a Deus com humildade. O que eu quero dizer para você nessa noite, pelo Espírito, é que quanto mais humilde você for diante de Deus, humildade não tem nada a ver com a compostura do corpo, você se curvar, você calçar uma chinela suja, quebrando cabresto, uma roupinha rasgada, porque alguns cristãos pensam que isso tem alguma coisa a ver com humildade. Pobreza, extrema pobreza, não tem nada a ver com humildade, tem mais a ver com humilhação humana. A sociedade humilhada por uma condição social. Mas humildade tem a ver com condição do coração, do espírito. Tem muitos pobres que não têm nada, mas que são orgulhosos, que têm coração puro. Eu conheço muitos. Então, amados, pobreza não tem nada a ver com humildade. Nós estamos falando de uma atitude do coração de um cristão que ama a Deus, que vê no próximo, amados, alguém que pode ser ajudado. Quando Paulo diz assim, deixa eu voltar aqui no versículo de número 4 do nosso texto de Efésios 2, diz: cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Eu vou voltar ao 3, é melhor. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Você já parou para meditar nesse versículo? Como dói? Quando você lê dentro da palavra, numa palavra inspirada que está escrito na Nova Aliança, numa das cartas de Paulo, dizendo que você não deve fazer nada por ambição egoísta. Seja o que for que você faça, tem sempre que pensar em alcançar alguém, em proporcionar o bem para alguém, em servir alguém. Como nós geralmente não gostamos de pensar nessas coisas, ou que nós devemos de forma humilde considerar os outros superiores a nós mesmos? O que é isso, pastor? Eu vou ter que andar de cabeça baixa e sempre considerar as pessoas melhores do que eu? Não é isso. A questão de ser melhor ou pior é considerar as pessoas como se elas fossem superiores, né? Isso nos traz a ideia de servir com humildade. Muitos de nós estamos muitas vezes na igreja dando glória a Deus, honro o pastor, honro a família pastoral, honro o líder, mas em casa não queremos honrar os filhos, não queremos honrar os pais, não honramos os mais velhos, não honramos o patrão no trabalho, não honramos a quem merece honra. A Bíblia diz: dai honra a quem tem honra. Nós precisamos honrar. A quem honra, honra. Precisamos honrar. Essa é uma atitude humilde do coração de um verdadeiro cristão. Embora você seja bonitinho, engomadinho, vestidinho, cheio de diplomas, cheio de dinheiro, cheio de conquistas, mas você tem que estar sempre disposto a ter essa atitude humilde de servir como corpo de Cristo. Porque nós representamos a Jesus. Nós somos a extensão de Jesus na terra, assim como Jesus é nossa extensão no céu. Jesus é cabeça e Ele nos representa. É por isso que a Bíblia diz em Efésios 2 que Deus não só nos ressuscitou com Cristo, mas nos fez assentar juntamente com Ele em Cristo. Por quê? Porque nós somos o seu corpo em Cristo nas regiões celestiais. Jesus nos representa diante de Deus, assim como nós devemos representar Jesus na terra. É por isso que nunca podemos esquecer que essa é a atitude de Cristo. A atitude humilde deve estar em nossos corações, de representá-lo bem, de sempre estarmos dispostos a servir em amor, em humildade, não em subserviência. Eu decido servir, não uma situação ou uma condição imposta por alguém arrogante e humilde que me coloca em situação de subserviência. Não, meus amados, eu decido, por amor a Cristo, ser humilde e servir ao meu próximo, ao meu irmão, ao meu patrão, ao meu familiar, meu pai, a minha mãe, a seja quem for meu líder, meu pastor. Nós precisamos aprender a servir para que Deus possa nos honrar e nos colocar em posição de exaltação. Mas é uma exaltação espiritual oriunda de Deus. É uma exaltação que as pessoas veem que somos abençoados, veem que somos protegidos, veem que as portas estão abertas,
a nosso favor, veem que Deus nos ama. Essa é a exaltação que vem de Deus. E nós prosseguimos humildes. Quanto mais aprendemos, quanto mais recebemos, quanto mais temos, mais humildes. Mais humildes. Deus deseja nos ver humildes. Tudo que recebemos, todo recurso, toda sabedoria, em primeiro lugar entregamos a Ele, no lugar secreto, é tudo teu, Senhor, e depois colocamos à disposição do próximo, dos nossos irmãos, para servir todos aqueles a quem Deus deseja alcançar. Essa é a atitude humilde que Jesus teve, que nós também devemos, por exemplo dele ter. Seguir o exemplo de Jesus, nunca nos acharmos. Amados, eu confesso para você que eu tenho um sério problema em caminhar com orgulhosos, com vaidosos, porque essa não foi a atitude de Cristo. Eu já recebi muitas propostas de caminhar com pastores, trabalhar lado a lado com pastores que são vaidosos, orgulhosos. Eu quero distância deles. É melhor caminhar só, ou então caminhar do lado de um homem humilde. Quando conhecemos uma pessoa humilde, nós temos plena paz de trabalhar com ele. Porque se eu tenho e você tem, se você tem e o outro tem a mesma atitude de Cristo, vamos andar em concordância sempre. Sempre respeitando a opinião do outro, sempre respeitando as fraquezas, as qualidades, os defeitos do outro, porque essa é uma atitude de amor. E sempre dispostos a ensinar e a aprender. Amém, amados? Essa é uma atitude humilde. Amados, dentro do mesmo assunto, mas para finalizar, eu queria dizer para você que eu estou plenamente convencido, por convicção, eu acho que todo pastor deveria ter um pastor. Porque isso quebra o orgulho dos pastores de acharem que são donos do próprio nariz ou do próprio negócio. Todo pastor deveria ter um pastor. Todo ministro, assim como toda ovelha, assim como todo crente, tem que ouvir de um homem de Deus. Todo homem de Deus tem que ouvir de outro homem de Deus. Porque nós precisamos ser ensináveis, precisamos ser ensinados. A Bíblia diz num texto, não estou lembrado onde é agora, sem Cantares, eu não lembro onde é, Eclesiastes, diz que um homem afia o outro. Nós precisamos ser afiados por outras pessoas. Eu tenho convicção plena que a humildade no coração de um líder, quando ele se deixa ser liderado. Ele vai obedecer a Deus e servir a Deus em tudo, quando ele puder também servir aos homens. Amados, essa é uma atitude humilde de um verdadeiro cristão. Um cristão que diz que é cristão e que vai servir a Deus em casa, que não tem congregação, que não obedece a homens, você pode ter certeza que essa pessoa também não obedece a Deus, não serve a Deus, não. Se não tem condição de obedecer a um homem, também não vai obedecer a Deus. Precisamos ter a mesma atitude de Cristo e sermos servos humildes. Jesus se colocou na condição de ser guiado pelo Espírito e a obedecer a Deus em todas as coisas, a ponto de dizer: desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ele se colocou na forma de servo. Então, amados, nessa noite eu deixo essa palavra com vocês, que vocês possam ser abençoados. Que toda ponta de orgulho, de altivez, de vaidade, seja destruída pelo poder da palavra do Espírito Santo de Deus. Amém? Porque a Bíblia diz que Deus escuta o humilde, mas vê de longe o soberbo, o arrogante. Deus ama o humilde, né? A Bíblia diz que Deus dá graça aos humildes, mas resiste ao soberbo. Então que haja verdadeira humildade em nossos corações, em ouvir a palavra, em obedecer e aprender. Que você esteja debaixo da cadeia de autoridade, da obediência, que você seja um cristão frutífero, produtivo, e que os frutos que se manifestarem na tua vida sejam frutos que glorifiquem a Deus e fruto que permaneça para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém? Que você siga firme nas convicções que Deus tem te dado, para que Deus seja louvado na tua vida, em nome de Jesus. Amém, meus amados irmãos? Que o Senhor te abençoe nessa noite, que essa palavra possa te revestir,
que você possa ser levado pelo Espírito a obedecer, a cumprir todo o chamado e todo o propósito de Deus da forma como Deus quer. Temos que entender isso. Senhor, eu quero te servir, cumprir o teu propósito, fazer a tua obra como tu queres e não como eu quero. O modelo vem de Deus, os parâmetros vêm de Deus, o padrão vem de Deus, a direção vem do Espírito e não de nós. Isso é andar em amor, isso é andar em humildade servil. Amém, meus amados? Que Deus os abençoe nessa noite, que vocês tenham uma semana tremenda, protegida, gloriosa, que Deus dê uma semana para vocês cheia da shalom de Deus, cheia da graça de Deus, da proteção de Deus e das novidades que vêm de Deus. Eu declaro sobre a vida de vocês no todo-poderoso nome de Jesus. Amém? Que Deus os abençoe, fiquem na shalom de Deus, até a semana, nos vemos nos cultos presenciais. Deus abençoe.